Olá, o assunto da videoaula de hoje é sobre organização de memórias. Muito bem, organização de memória aqui nós estamos vendo não especificamente para o MSP430, mas sim para qualquer CPU de forma bem genérica. Será uma abordagem bem simples, mas trazendo alguns pontos muito importantes. Bom, vamos olhar primeiro memórias de 8 bits. Temos aqui uma CPU composta por um barramento de dados de 8 bits, D0 até D7, então 8 bits. Repare que o barramento perpassa todas as memórias. Cada retângulo amarelo desse aqui se entende um chip de memória. O barramento de endereços, de A0 até A19, então são 20 linhas de endereços. Com 20 linhas temos 1 mega endereços. Então esse daqui será um sistema de 1 megabytes. Temos aqui os comandos leitura e escrita, o termo correto é strobe, o strobe de leitura, o strobe de escrita. E aqui embaixo um decodificador. O decodificador é responsável por olhar os bits mais significativos dos endereços e habilitar determinados chips de memória. Podemos enxergar esse sistema como sendo composto por 2 chips, cada um com 512K, ou 4 chips, por exemplo, cada um com 256K, sendo que o decodificador é responsável por habilitar individualmente cada um desses chips. Então temos aqui um sistema muito simples, a CPU com barramento de dados de 8 bits e tudo tem 8 bits. Quem conhece um pouco mais sobre os processadores vai ver muita semelhança entre essa CPU e a arquitetura do primeiro PC que usou o 8088. Então 20 linhas de endereços, 8 linhas de dados, conforme aqui é formado o barramento de dados, aqui o barramento de endereço, sinal de leitura e de escrita. A memória trabalha de uma forma muito simples. Estando ela selecionada, se chega um endereço e um comando de leitura, a memória depois de algum tempo joga no barramento de dados o conteúdo daquele endereço. Porém, se chega um endereço, um dado e uma instrução de escrita, a memória escreve o dado no endereço especificado. De forma bem simples é só isso. Reparem que todos trabalham em paralelo. Os primeiros sistemas trabalhavam em 8 bits tranquilamente, todas as memórias tinham 8 bits, tudo tinha 8 bits sem problema algum. Começou a mudar um pouquinho quando surgiram memórias de 16 bits ou barramentos de dados de 16 bits. Por exemplo, a CPU 8086, também muito usada nos PCs antigos, tinha um barramento de dados de 16 bits. E como construir memórias de 16 bits? Uma primeira ideia que vem, bem óbvia, é usarmos duas memórias de 8 bits em paralelo. Esta memória da direita fornece os 8 bits menos significativos, a da esquerda forneceria os 8 bits mais significativos. E assim nós caímos nesse sistemazinho aqui. A CPU com o barramento de 16 bits ligado, o barramento aqui se divide em parte baixa e parte alta do barramento. As linhas de endereço de A0 a 19 entram aqui e de alguma forma são selecionadas as memórias. Isso não é muito importante para a gente no momento. Reparem que aqui saem 20 linhas de endereços. E cada área dessa teria capacidade para 1 megabyte. Então isso aqui no fundo seria uma memória de 2 megabytes ou uma memória de 16, falei errado, ou uma memória de 1 mega palavras de 16 bits. Perfeito? Então essa é uma primeira sugestão para caminharmos para 16 bits. Então poderíamos pegar, por exemplo, uma instrução de escrita, escrever, ou melhor, leitura, Vamos ler a posição 200 e escrever num registrador qualquer da nossa CPU. Aí então pegaria 200, pegaria as duas fatias, um pedaço, um byte daqui, um byte daqui, um byte da direita, um byte da esquerda e montamos os 16 bits. Porém tem um problema, e se eu quiser ler um byte? Ler o byte que está no endereço 200. O endereço 200 provavelmente vai estar aqui na direita. Mas, poxa, essa memória sempre fornece 16 bits. Então ela vai fornecer 16 posições, 16 bits, endereço 200 e 201. Vocês podem até falar, poxa, numa leitura eu posso jogar fora o que vem do 201. Sim, mas é na escrita. E se eu quiser escrever em um único byte? A memória só é capaz de receber 16 bits ou fornecer 16 bits. Isso é um grande problema. Essa solução, então, não funciona quando eu quero acessar 8 bits. Bom, então vamos tentar uma outra solução. Reparem agora. Dividir a memória em um banco par e um banco ímpar. Para selecionar par ou ímpar, peguei a linha de endereço A0. Reparem que ela sumiu daqui.
Então A0 igual a 0, memória par, A0 igual a 1, tem um inversor aqui, memória ímpar. Então consigo acessar, por exemplo, o byte que está na posição 200, estaria aqui, ou na posição 201, estaria aqui. Porém, surge o problema oposto. E se eu quiser acessar 16 bits? A palavra de 16 bits que está no endereço 200. Aí eu vou ter problema, por quê? O endereço 200 é par. Só essa porção da direita vai funcionar, a porção da esquerda vai ficar parada. Então, caímos no outro extremo. Também estamos vendo agora outra coisa que não funciona. Não funciona para 16 bits. Então, vimos duas soluções. Uma que não funciona para acesso a bytes, outra que não funciona para acesso a 16 bits. E no nosso processamento nós usamos bytes, 16 bits, 32 bits, etc. Mas sempre vamos precisar de bytes. Então, precisamos de uma solução que permita acessar a palavra de 16 bits e também acessar bytes. Então, assim chegamos a verdadeira solução, que é essa daqui. Lembra muito o anterior, continuamos tendo a memória par aqui, acionada por A0 igual a 0, reparem que A0 saiu daqui, e temos aqui o que antes era acionado por A0 barrado, agora é selecionado, é acionado por um sinal chamado Bus High Enable, ou seja, habilitador da parte alta do barramento. Esse BHE, na maioria das vezes, ele é igual ao A0 barrado, ou seja, essa memória, na maioria das vezes, funciona como a memória ímpar. Então, esse acesso ou outro acesso vão funcionar também direitinho. Então, ler um byte que está no endereço par, por exemplo, no endereço 200, ele vem daqui. Se for ler no endereço 201, o BHE se comporta como A0 barrado, então vai ser selecionado o banco ímpar e o dado é fornecido por aqui. Se forem 16 bits, A0 igual a 0, essa memória é habilitada. Porém, por ser 16 bits, a CPU força o BHE em 0 e habilita também esta parte da memória. Então, são acionadas essa memória e essas duas. Reparem que o A0 não está aqui. Então, A0 igual a 0 e A0 igual a 1, as duas porções são acionadas ao mesmo tempo e me fornecem os 16 bits necessários. Então, essa é a arquitetura usada, foi muito usada no 8086, 286 e etc. E é solução para muitos sistemas. O nosso PC ainda usa algo muito semelhante a isso. Perfeito? Porém, temos algumas coisinhas estranhas aí. E se eu quiser acessar um byte, eu passei meio batido sobre essa condição na transparência anterior, se eu quiser acessar um byte que está no endereço ímpar. Bom, se está no endereço ímpar, é essa memória aqui. Vem por aqui e vai bater na parte da esquerda do registrador. Estão vendo aqui, ó, dá para desconfiar que o processador é esse daqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar, sem grandes preocupações. Então, poxa, o byte teria que vir para a posição da direita. E ele sai por aqui e vai bater lá na esquerda. Então é necessário colocar o quê? Um comutador, um chaveador de barramentos. Então tem como retirar o byte que está nessa porção aqui, jogá-lo para a direita e ele vir bater aqui na parte baixa do barramento. Ok? Para isso existe então esse chaveador. Outro problema dessa arquitetura. E se eu quiser acessar uma palavra de 16 bits que está em endereço ímpar? Por exemplo, quero ler os 16 bits que estão em 201. Na verdade, então estou querendo ler as posições 201 e 202, né? O byte que está em 201 e o byte que está em 202. Porém, deem uma olhada aqui na memória. Nessa fatia aqui eu tenho os endereços 200 e 201. Na fatia seguinte, 202 e 203. O programador está me pedindo este byte aqui e este byte aqui. Eles estão em fatias diferentes da memória. O acesso a 16 bits só consegue pegar a boa fatia verde aqui ou essa fatia em abóbora. Como isso é resolvido? No caso do PC, que usa a arquitetura x86, a CPU faz dois acessos. Faz um acesso no endereço 201, pega a parte da esquerda, joga no chaveador, guarda, incrementa o endereço, faz outro acesso nessa fatia, pega o byte que está por aqui, muda de lado e joga na parte alta. Então, no caso do PC, palavras de 16 bits em endereços ímpares implicam em 2 ciclos de acesso ao barramento. Eles são muito caros, eles custam o dobro do tempo. Daí vem um grande ensinamento. Palavras de 16 bits sempre em endereço par. Nós vamos ver como é que o MSP resolve essa questão aqui.
ele é um pouquinho bruto nessa solução. É interessante que a gente preste atenção nisso. O manual não comenta muito não, mas vou até indicar um programinha para vocês rodarem, um programinha simples de 3 linhas, que vai tornar bem clara essa questão. Perfeito, então vimos lá. Por que endereço par? Endereço par porque eu pego 200, 201 ou 202, 203. Eu não vou pegar eles desincronizados como era o caso do 201 e 202. Perfeito? Então, palavras de 16 bits em endereços pares. Os compiladores já fazem isso de forma automática para vocês. E agora vamos avançar um pouquinho mais, até fugindo completamente do MSP. E se nós quisermos trabalhar com 32 bits, como arrumar memórias que são sempre em bytes com 32 bits? Está aqui a resposta. Isso aqui é usado no 386. Poxa, coloco 4 memórias de 8 bits em paralelo. Aqui então tem aqui a combinação 00, 01, 10 e 11, né? 0, 1 é 01, 10 e 11. Ou seja, precisei usar as linhas A0 e A1. Então o barramento começa de A2 até A31. Aqui está direitinho o barramento do 386. Então essa memória compõe 8 bits de barramento, aqui os outros 8 bits, assim vai. Parte mais baixa, a parte mais alta e as duas partes intermediárias. Agora eu posso acessar byte de qualquer posição. Posso acessar palavras de 16 bits se estiverem em endereço par aqui, nessas duas ou aqui. Ou palavras de 32 bits que pegam uma fatia inteirinha nessas 4 memórias. Perfeito? Grande ensinamento. Palavra de 32 bits em endereços múltiplos de 4. E subindo um pouquinho agora para os nossos Pentium, Dual Core, Quad Core, etc., que trabalham com barramentos de 64 bits. Como é que fazemos? Colocamos 8 memórias em paralelo. Para 8 memórias temos 000, 001, ou seja, 3 bits até o BE7, Bus Enable 7. Para isso precisamos retirar aqui do barramento A0, A1 e A2. E temos 8 memórias, 8 bancozinhos de 8 bits, compondo então os 8 bytes que compõem o barramento de 64 bits. Deem uma olhada aqui, acho que muitas pessoas vão reconhecer esses endereços. Para quem não tivesse, para aqueles que não virem nenhum significado aqui, não se preocupem não. Só para dar sentido a uma CPU de 64 bits. Aí vocês vão me perguntar, poxa, o meu processador é de 64 bits e eu faço acesso de 8 bits? Sim, tanto assim que sua memória, você deve ter quanto de memória? 256 MB, 512 MB, 64 MB de memória? Porém, mega o quê? Megabytes. A memória está sempre medida em... Estou com memória baixa, né? Vamos falar de giga. 4 GB, 8 GB, bytes de memória. Ok? Então a memória é sempre medida em bytes, pouco importa se o seu barramento é de 8 bits, 16 bits, 32, 64 bits, 128 bits, etc. Sua memória vai ser sempre arrumada de uma forma que permita acesso a bytes. Ok? Estamos quase chegando ao final. Mais um detalhezinho, agora um detalhe um pouquinho jocoso. Sim, esqueci de comentar antes disso. Então, palavra de 64 bits em endereço múltiplo de 8. Ok? Muito bem, agora sim, palavra de 16 bits e o ovo. Vou falar um pouquinho de ovo e 16 bits, o que um tem a ver com o outro. Uma brincadeirazinha, de certa forma, inocente, mas vamos lá. Tenho aqui uma palavra de 16 bits. Como arrumar os 2 bytes que compõem essa palavra na memória? Vejo aqui que tem duas soluções. De baixo para cima, o sentido crescente dos endereços. Eu vou arrumar essa palavra de 16 bits no endereço N. Como é que eu faço? Coloco primeiro o byte da direita e depois o byte da esquerda, ou ao contrário? Arrumo primeiro o byte menos significativo ou primeiro o byte mais significativo? Bom, o nosso MSP usa essa solução. Ele coloca no sentido crescente dos endereços primeiro o byte menos significativo. A Motorola e algumas outras arquiteturas, antigamente o Macintosh, hoje em dia o Macintosh usa a CPU da Intel, então ela migrou de lado. Mas muitas arquiteturas usam essa arrumação aqui. A da esquerda é chamada de Little Endian, põe o menos significativo primeiro. E a da direita é chamada de Big Endian. Esses nomes são usados de forma bem irrestrita em arquitetura de computadores. Little Endian e Big Endian.
Tem CPU, se não me engano, ARM9, ARM7, ARM9, se não me engano, onde tinha um bit do processador que você podia especificar se queria trabalhar como Little Endian ou Big Endian. Bom, e palavras de 64 bits, desculpe, 32 bits, como arrumá-las na memória, no sentido crescente dos endereços? O Little Endian faz o quê? Põe primeiro o 78, depois o 56, o 34 e um 2. E o Big Endian faz ao contrário. Então um arruma da direita para a esquerda, outro da esquerda para a direita. Tem alguma vantagem de um lado para o outro? Uma solução é melhor que a outra? Nenhuma. Isso já foi motivo de uma grande guerra, e para isso eu vou invocar aqui a figura de Gulliver, romance de Jonathan Swift, do século XVIII, né? Está aqui a capa. Essa aqui, se não me engano, é a primeira edição. Eu peguei do Google, já não lembro mais exatamente onde eu encontrei. Mas o que tem a ver isso daí? Gulliver, né, fez várias viagens. Vamos lá, deu uma travadinha, pronto, está aqui. E um dos países que ele visitou, chamado Lilliput, lá os anõezinhos, né, aqueles baixinhos, acho que tinham 15 polegadas de altura, viviam discutindo, uma discussão política muito grande, sobre que lado se deveria quebrar o ovo cozido, pelo lado mais obtuso ou pelo lado mais rombudo. Até que em 80, Danny Cohen publicou um artigozinho sobre as guerras sagradas e um apelo para a paz. Eu tenho aqui logo o comecinho do artigo dele. Reparem que, curioso, 1º de abril de 1980, falando sobre isso. Vamos fazer uma paz. Qual é a melhor ordem para arrumar as palavras? Tanto faz. Little Endian, Big Endian não tem vantagem nenhuma. Comparou essa briga toda com a guerrinha, com a disputa política que tinha em Lilliput. A disputa acabou e hoje em dia usamos Little Endian, Big Endian de acordo com o fabricante. Ninguém mais briga sobre isso, ok? Bom, disso tudo, o ensinamento é que o nosso MSP430 é Little Endian. Então, quando os bytes são arrumados na memória, eles vão do menos significativo para o mais significativo. Assim, se você examinar na memória uma palavra de 16 bits, mas a memória organizada em bytes, você é obrigado a trocar de posição na cabeça, né, os 2 bytes, o da esquerda com o da direita. Mas isso não esquenta, isso não é grande problema nenhum. Perfeito? E com isso, então, chegamos ao final do nosso assunto de hoje, nossa videoaula. Na seguinte, eu vou tratar especificamente do MSP430 e sua memória. Ok, então, muito obrigado.